Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 12. Um influencer que não usa TikTok, não bebe, mas adora chibas. Gravado quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Hoje vamos falar do inevitável Elon Musk, de um crime que rendeu 5 milhões e da resposta do YouTube ao TikTok. Falamos ainda do consumo de bebidas em Portugal e das taxas para embalagens que vão chegar em 2023. Na dica desta semana fica a saber que há empresas que podem suspender os serviços essenciais sem pagar taxas. Fiquem por aí, vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Desculpem. Este programa começa logo com um pedido de desculpas à nossa audiência que reclamou connosco a semana passada de nós não termos tocado no assunto Elon Musk. Paulo, olá. Olá, Ricardo. É um público exigente. Exigente. E nós que somos, temos que atender ao nosso público. E com alguma razão, mas acho que vamos ver aqui alguns prós de termos ignorado olimpicamente uma grande sucessão de factos na semana passada. É verdade, sendo que também temos que dizer que a notícia que despoltou quase tudo, o tema todo, saiu durante a madrugada do dia em que nós gravamos. Então passou-nos aqui no nosso crivo de alinhamento. Mas vamos fazer aqui, vamos compensar hoje, não é? O Sr. Musk paga-nos muito bem para isso, portanto. A verdade é que nós já temos tido bastantes momentos Elon Musk nos nossos episódios. Sim, a semana passada conseguimos controlar essa tendência, não é? Sim. E isso foi notado e digo, bem notado. Portanto, vamos tentar compensar. Pensávamos nós que se calhar não devíamos tocar tanto no assunto Musk, mas afinal foi-nos cobrado. E então, dito isto, vamos fazer aqui mais ou menos uma cronologia do que se passou. Nós já tínhamos falado há 2 episódios atrás, salvo erro, que o Elon Musk iria participar no SNL, no Saturday Night Live, na NBC, porque ele tinha tweetado a dizer que iria fazê-lo na semana anterior. E nesse tweet tinha referido que ia tocar no assunto Doge, que é Dogecoin, que é a criptomoeda Doge. Então houve um hype, não é? Houve aqui uma pequena febre dessa criptomoeda, da Doge, e muita gente investiu nessa moeda porque estavam convictos que no SNL o Elon Musk iria dar um boost, né, um impulso a essa moeda. Pois, se não, que foi o contrário. No dia 9 de maio, no SNL, entre muitas coisas que Elon Musk disse também que a Dogecoin é um esquema malicioso, o que fez tombar o valor da mesma. E despoltou um chorrilho de críticas, não é? De ataques ao Elon Musk, sobretudo no Twitter, que é uma plataforma que nós acompanhamos, e onde ele é muito ativo. Despoltou aqui uma série de ataques, mas a coisa não ficou por aí. Não ficou por aí, não, senhor. Porque no dia 11, depois de toda essa chuva de ataques, no dia 11 há aqui um twist. Mesmo a Elon Musk, no dia 11, ele pergunta no Twitter se querem que a Tesla aceite Doge. Faz ali uma audiência, né? Uma sondagem. Fez uma sondagem em que
78,2% dizem que sim. E o que deve ter levado ao Elon Musk a coçar a cabeça, né? E agora? Como é que ele descalçou esta bota? Descalçou bem, não é? Descalçou. Descalçou bem, que foi ainda mais além. Depois anunciou, não sei se quer já passar para esse tweet, No dia 12. anunciou e desmentiu uma notícia que nós demos, salvo erro, há 3 semanas, talvez. Sim. Certo? Mas isso foi no dia sim, mais tarde. Já não tenho aqui nas minhas notas se foi no dia 12 ou se foi no mesmo dia, que anuncia que a Tesla deixa de aceitar como forma de pagamento dos seus carros, não é? Exatamente, foi no dia 12. Suspende a venda de veículos usando Bitcoin, Bitcoin. como pagamento, como forma de pagamento. Portanto, andava toda a gente aqui com o que é que se passa, não sei para que lado é que meio de virar, já não sei o que é que Musk está a pensar, sendo que cada vez que o Elon Musk tweeta algo sobre alguma coisa que tem algum valor, influencia extremamente o valor desse mesmo ativo, não é? Se for um ativo. E tem acontecido bastante no mundo das criptomoedas. Enquanto já tinha anunciado que nós falamos sobre isso aqui, né? Que a Tesla nos Estados Unidos ia aceitar pagamentos de veículos usando Bitcoin, e agora suspende. Mas suspende não foi porque lhe deu na real gana. Ele tem uma justificação. Então justifica-se dizendo que estava extremamente preocupado com o rápido aumento de uso de combustíveis fósseis pela mineração das bitcoins, especialmente carvão. E nós também, creio que já referimos aqui, que a mineração de criptomoedas usa muita energia para minerar a mesma, e essa mineração, o equivalente de uso de energia já passa aquilo que nós produzimos e consumimos em Portugal, por exemplo, diariamente. Dá que pensar. Não é? Há vários artigos muito interessantes relativamente a isso, e a dificuldade em minerar as criptomoedas, que vai crescendo, vai também fazendo com que o dispêndio de energia, no fundo, acompanhe essa dificuldade, ou seja, cada vez gastamos mais energia para minerar uma criptomoeda, o que, à luz de se isolarmos este conceito per si, não é? Estamos no fundo a criar algo que não é bem tangível, não é? Exatamente. E portanto parece um bocadinho um contrassenso, e de certa maneira concordo que tem que haver aqui algum travão e algum bom senso. Muito embora o dispêndio de energia associado às criptomoedas não se cinja só à mineração, não é? Para manter toda a rede de transações, o blockchain, Exatamente. por exemplo, é preciso, e que depois certifica e que serve de suporte para muitas outras operações, é preciso essa conectividade e essa capacidade de processamento que vai gerar dispêndio de energia. Mas é curioso e é notável que o Elon Musk tenha dado este flic-flac, defendendo-se com uma coisa que tem a ver com o seu core business, que é, Claramente. não é? Carros elétricos, carros verdes, digamos assim, e afastar a possibilidade de alguma contaminação por utilização desregrada de energias fósseis, não é? Claramente, e não só, quer dizer, a Tesla está ligada a um conceito que é preocupado com o meio ambiente. Falta perceber também, ou poderá-se-á criticar também a poluição pela exploração do lítio, não é? E as minas de lítio também para produzir as baterias. Também são algo que preocupa cada vez mais. Mas, no entanto, é óbvio que o Elon Musk toma esta posição também por causa do core business da Tesla estar ligado ao meio ambiente. Claro. E por isso ele estar extremamente preocupado. No dia a seguir, portanto, nós estávamos no dia 12.
Passamos para o dia a seguir, no dia 13, ele publica um gráfico onde se vê o tal aumento para justificar toda a sua mudança de atitude. Ele publica um gráfico de aumento de consumo de energia derivado à Bitcoin e nos comentários desse tweet refere um artigo da Ars Technica que relata a reativação de uma central de produção de energia, que é Greenwich, no estado de Nova York, que transforma carvão em energia. No mesmo dia, diz que é hora de haver um imposto sobre o uso de carvão para produção de energia. E claro que isto gera um mini pânico, não é? Ou algum pânico sobre as cripto, que, aliás, tombaram cerca de 40% esta semana no seu valor, na generalidade, portanto, e algo está ligado a toda esta mudança de opinião de Elon Musk, que é um verdadeiro influencer neste mundo das cripto. E como nós vamos falar de influências hoje. Sim, exatamente. E ele no mesmo dia refere que é um grande apoiante das criptomoedas, porque já havia aqui um pânico a dizer, então, Elon Musk vai deixar por completo, né? Virou as costas às cripto, mas ele não, ele segura o público e até publica uma imagem a dizer no panic, as usual, não paniquem, como sempre, porque ele continua a apoiar as criptomoedas, continua a acreditar e diz que é o futuro. Mas diz que justifica-se que a mesma não pode gerar um aumento massivo dos combustíveis fósseis, especialmente o carvão. Portanto, há aqui esta tomada de posição de Elon Musk contra o uso de combustíveis fósseis e claramente se percebe porquê. Sim, há aqui fenómenos que nós podemos trazer que estão associados a isto. Nós não temos, por exemplo, uma nota muito rápida, não temos trazido, embora já tenha estado nos pré-alinhamentos, peço desculpa, não é nos prés, notícias, por exemplo, que dão conta da escassez de chips. A Alta Europa esteve fechada. Há uma escassez, por exemplo, no que respeita a placas de processamento gráfico que servem para minerar muita criptomoeda. E, portanto, há aqui uma febre, como tu disseste muito bem, que está associada à mineração e a este hype das criptomoedas que, no fundo, pode distorcer aqui um bocadinho tudo que devia ser um conceito normal de vivência. Quer dizer, estarmos a despender, imagina, 200 euros ou 300 euros em eletricidade só para gerar aquilo que naquele momento vale, por exemplo, 500 euros em criptomoeda, é um risco. É um risco, porque ela de um momento para o outro pode descambar e todo o nosso investimento que foi feito pode também vir por aí abaixo, porque foi alicerçado numa expectativa que depois não se concretiza. E eu quero ligar isso com o Elon Musk, porquê? Porque ele de facto é um influencer. Ele foi muito atacado no Twitter por causa destas inflexões ou aparentes inflexões. E com alguma razão, diga-se de passagem, não é? Olha, então aliás, o título de um dos artigos que nós encontramos relacionado a isto é Elon Musk, tudo e o seu contrário, não é? Sim. Mas, sabes, eu por acaso estou muito em desacordo com essas críticas. Muito. Então. Muito. E vou-te dizer porquê. Porque eu aceitaria essas críticas se houvesse algum vislumbre, e pode haver, nas notícias que fomos vendo, eu não reparei nisso. Aliás, notei o seu contrário. Algum vislumbre de aproveitamento direto do Elon Musk para si mesmo e para as empresas que domina com estes tweets que no fundo influenciaram o mercado. O facto é que nós temos aqui, vamos deixar nas notas sobre este tema várias notícias, e algumas delas dão conta da queda do património do Elon Musk em 20 mil milhões desde que ele fez a sua aparição no SNL. A própria Tesla
não tem andado muito estável. Não tem andado muito estável também, se calhar fruto do portfólio que tinha em Bitcoin e que desvalorizou. Portanto, Claramente. ele para si não tirou, à partida, não terá, ou pelo menos para já, não terá partido disto. Proveito, sim. Proveito, não é? Proveito. Mas há uma coisa que nós devemos ser quando andamos na vida, em tudo e também nos investimentos, é responsáveis e não estarmos a seguir cegamente como um rebanho alguém que é um influencer, mas tem direito, e era aí que eu queria É chegar, tem errar. direito a errar e até ter este comportamento um bocadinho irresponsável. Repara, porque é que ele não há de poder ter isso? Claro, Porque é que ele, não é? claro. A única coisa que ele pode perder, além do muito dinheiro, é eventualmente a sua credibilidade. E se Claramente. calhar, e E é se calhar porreiro isso é para que as pessoas nós. podiam ter que começar a questionar, que se se vale a pena continuar a seguir e a dar credibilidade àquele comportamento infantil e meio irresponsável que nós já notamos, mas que não apaga para mim o que é mais importante relativamente ao Elon Musk, que é a sua capacidade de inovação e de empreendedorismo, Claramente. que tem provas dadas. Essa é que tem provas dadas, não são os devarios do Elon Musk quando vai fumar um charro ou um programa, ou quando vai fazer umas piadas ou outro. Ele tem que ser tratado como igual. Se depois as pessoas o seguem Cegamente. cegamente, aí para mim é que está o busilis da questão. Sim. Fiz o Estou meu rant. completamente, Fiz o meu rant. completamente de acordo contigo. Porque eu também já tive a ideia de Elon Musk ser um super-herói, né, na Terra. Mas entretanto, calma lá, o rapaz não deixa de ser uma pessoa normal e não deixa de ter os seus devaneios um bocadinho menos pensados, não é? Mas isso não lhe tira todo o sucesso que já teve na vida, não é? E quem leu a biografia dele, ele sabe que percebe que ele às vezes arrisca tudo. Quando digo arrisca tudo, ele já arriscou mesmo tudo na sua vida. Chegou a estar na bancarrota durante 1 ou 2 dias, até que os investidores vieram atrás dele, porque ele fez um all-in. Mas, portanto, sim, não deixa de ser uma pessoa de referência, mas com os seus devidos cuidados. Olhem para as coisas e pensem pela vossa cabecinha. Repara, se quiséssemos comparar, não é? Também tivemos à nossa escala os nossos influencers, mas que tinham outra responsabilidade. Nós Queres não dizer queremos nomes? trazer para, Não. nós não queremos trazer para aqui política, mas, por exemplo, tivemos o caso de um banco que ruiu com gente com muita responsabilidade, aí sim é que deviam ser sacadas responsabilidades e enfim, com eventuais penalizações, porque tinham cargos políticos de responsabilidade e Uhum. que, a certa altura, se calhar agora também conhecemos melhor, mas tentaram segurar esse banco. Mas estamos a falar de responsabilidades muito diferentes. O Elon Musk é o patrão da Tesla, é o patrão da SpaceX, SpaceX, é o patrão de muitas outras coisas engraçadas e por vezes que são levadas muito pouco a sério. flamethrowers. Exatamente, como lança-chamas, que é uma excelente prenda para o Natal, um lança-chamas portátil. Aliás, Hum, This is not a flamethrower. Não é, isto não é um lança-chamas, assim é que chama o produto. Mas tem que ter a sua, eu acho que tem que ter a sua liberdade e ser, vá lá, depois julgado, entre comas, por isso. Claramente, e para vos dizer esta volatilidade de mudanças de opinião ou inconstantes, né, do Elon Musk, terminamos então no dia 13 ainda. Dá Voltamos, mais. ainda há mais, ainda não acabou. No dia 13, Elon Musk diz que depois de ter malhado, se me permitem este tema, depois de ter malhado na Dogecoin, no dia 13 ele diz que está a trabalhar com os desenvolvedores da Doge para melhorar a eficiência das transações dessa cripto. Diz que é potencialmente promissora. Portanto, acho que se rendeu aqui um bocadinho àquilo que as respostas dos 78%
dos utilizadores disseram que gostariam que a Tesla aceitasse a Doge, e então ele decidiu pôr mãos à obra e então trabalhar com os desenvolvedores da Doge para melhorar a eficiência na mesma. E isto se calhar poderá também influenciar outra vez, depois de ter tido uma queda, subir essa cripto que começa com um meme, lembramos, essa cripto nasce de um meme e chega aqui às bocas do mundo através de Elon Musk. Num dia é bom, num dia é mau e no outro dia é bom. Eu não sei se tens muito mais a dizer. Eu tenho uma curiosidade que quero relacionar com isto, que recebi durante esta semana. Eu tenho algumas newsletters que vou recebendo, não as consigo ver todas com muita atenção, mas notei que esta semana recebi bastante informação sobre uma criptomoeda que eu não conhecia, que é a Shiba Inu. Sim, e então? E para mim está umbilicalmente relacionada com este buzz que houve toda à volta da Doge e do Elon Musk. A Shiba Inu é uma... Para quem não sabe, Shiba Inu é o cão, ou a raça do cão, cujo meme deu origem à Dogecoin. Exatamente. E esta Shiba Inu é outra criptomoeda. Lançada, muito recente, ela é lançada em agosto de 2020, mas tenta navegar ou surfar esta onda deste buzz à volta da Doge. Portanto, podemos dizer que é aqui uma espécie de sucedâneo, não é? Ou alternativa, tentando captar a imagem do simpático cãozinho e se calhar até confundir as pessoas. Portanto, é muito curioso que alguém tenha apostado, enfim, em termos de email marketing, por exemplo, esta semana apostar em divulgar esta cripto. Sim, que vai à onda da Doge e tenta captar alguma coisa. Se calhar até tenta ser mais credível, porque diziam que aquilo começou de forma de brincadeira, mas nós estamos a começar a sério. Temos aqui um cão mais fiável. Exatamente. Muito bem, temos 20 minutos de Elon Time, ou Musk Time, como quiserem chamar. Muito bem. Achas que nos redimimos, Paulo? Acho que sim. Vamos esperar pelas reações. Exato. Espero que não tenha falhado nada. Eu estive a ver as notícias hoje de manhã. Mas se falhou, nós para a semana compensamos, certamente. Mas eu acho que traz aqui mais notícias do mundo digital que sim, também são curiosas, não é? No mínimo. Exatamente. Porquê? Porque esta semana aconteceu algo que também nos costuma chamar a atenção. Houve um ataque de hackers a uma empresa que se chama Colonial Pipeline por ransomware, né? O que é que isto é, ransomware? Eles atacaram os sistemas informáticos desta empresa, hackearam-lhes a base de dados, de tal maneira que a empresa esteve offline e sem produzir petróleo, salvo erro, ou óleo, e suspendeu mesmo a produção, e os hackers pediram 5 milhões de dólares para então poderem devolver a base de dados da empresa para que estes pudessem retomar a sua atividade normal. Nunca foste alvo de ransomware, Paulo? Já. Sério? Já há muitos anos, sim. Queres partilhar? Sim. Não fazia ideia. Sim, nos computadores da empresa onde trabalhava, ligou-se de manhã e tinha lá uma mensagenzinha a exigir o pagamento de uma quantia, que era uma quantia, penso que pequena, na altura, para desbloquear o computador, sim. E fez-se? Não. Eram hackers fraquinhos. Estavam no início. Era o início de ransomware aí. Exatamente. O conceito. Mas sim. Não, agora fizeste-me lembrar da passagem para o ano 2000, não é? Do Y2K, não é? Em que se dizia que tudo ia dar o estoura, por assim dizer, não é? Mas afinal depois não aconteceu quase nada. Pensava que tinha sido por aí. Mas não, pronto, correu bem no teu caso, não é? Correu. Ainda bem. Mas pronto, aqui no caso da Colonial Pipeline, a notícia refere que a transação terá sido realizada
no próprio dia do ataque. Foram rápidos. Foram rápidos porque deveriam estar, se calhar, a perder até mais dinheiro Provavelmente. do Sim. que pagar este ransomware, não é? Só que o pagamento terá sido feito em criptomoedas. Porquê? Porque é um método de pagamento, que era assim exigido, não rastreável. Nós sabemos que a descentralização das criptomoedas permite que não seja rastreável. Mas temos que desmistificar aqui uma coisa, que é, não é rastreável, mas nós conseguimos ver a transação na blockchain. Quem souber procurar irá ver que essa transação foi feita de um utilizador para o outro, mas não se consegue saber quem são os utilizadores. Não se consegue chegar à informação de quem é o dono daquela crypto wallet, cripto carteira. Portanto, é possível procurar no blockchain se essa transação existiu, de onde foi, ou seja, do ponto A ao ponto B, mas depois saber quem é o A e quem é o B, neste momento é que é impossível. E por isso é que nós também trouxemos a notícia da semana passada da criptomoeda chinesa, que está a tentar criar algo para regular o sistema, para talvez tentar perceber neste mundo das cripto também e controlar quem são os A's e os B's, os emissores e os destinatários. Sim, não deixa de ser curioso que este ataque e o pagamento, que foram feitos no mesmo dia, ocorreram um dia depois da porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, que ficou célebre pelos constantes conflitos com o ex-presidente Donald Trump. Portanto, a Nancy Pelosi tinha apelado às empresas que, em caso de ciberataque, não pagassem resgates que fossem impostos pelos criminosos. Um dia depois, acontece isto. Esta empresa que tinha tem a maior rede de oleodutos dos Estados Unidos, são 8.800 km de instalação. 8.800 km de instalação. Este ataque bloqueou-lhes apenas uma parte da sua rede, mas mesmo assim a empresa viu-se forçada a interromper as operações na sua totalidade e, como disseste, pagou no mesmo dia, pagou o tal resgate. Portanto, o crime neste caso compensou. Compensou. O mais engraçado é que, claro, para devolver a base de dados demoraria algum tempo por parte dos hackers, não é? E apesar desta empresa ter-lhes pago o dinheiro quase de imediato, não é? O sistema demorou a restaurar e a empresa acabou mesmo por ter que recorrer aos seus próprios backups de sistema para retomar o funcionamento em pleno. Portanto, eles pagaram, mas nem esperaram em reaver a base de dados por parte que foi roubada, não é? Por parte dos hackers, e então acabou por restaurar o sistema por seu próprio sistema de backup e não pela parte que tinha sido roubado. Mas imagino também que não poderia deixar em mãos alheias, ou até porque eles poderiam pôr isso publicamente, todo o seu sistema de gerir este pipeline com 8.800 km, porque provavelmente tem algum segredo de como se faz as coisas, e para eles pagarem assim tão de imediato é porque realmente valia a pena. Sim, não deixa de ser irónico, e queria ressalvar também aqui a ética dos criminosos. Porque não deixa de ser relevante, e depois podem-se colocar outras questões, não é? Mas não deixa de ser relevante que cumpriram com a sua parte do acordado, ou seja, deixaram que a empresa retomasse o seu funcionamento. Porque isto é relevante porquê? Porque estamos a falar de, como tu disseste há pouco, do montante, neste caso em criptomoeda, que é enviado, sem possibilidade de rastreio e sem possibilidade de retorno. Exatamente. Portanto, não há garantia propriamente dita. Não sei se terá havido negociações, enfim, algum tipo de... Provavelmente algum tipo de comunicação. de comunicação ou de token que é dado como boa fé, mas o ponto que eu queria frisar era exatamente este, é que não há
não há uma garantia de cumprimento por parte Sucesso, claro. dos criminosos e que não voltem a fazer um ataque daqui a uma semana, por exemplo. Temos que esperar pelas próximas Pois, declarações da Nancy Pelosi, que parece que pode dar aqui pode despoltar uma situação desta. vamos lá ver se isto não inspira outros grupos, ou até o mesmo, não é? De fazer o mesmo para outras, e visar outras empresas. Temos que estar atentos a se essas empresas terão o mesmo comportamento. Espero que não nos aqueiem aqui o nosso programa. Espero que não. Muito bem, fazemos um intervalo então, Com certeza. para falarmos de coisas menos pesadas, talvez, mas com também de uma importância relevante. Com conteúdo, vá. Com conteúdo, exatamente. Importância tão relevante quanto, que é agradecer ao patrocinador esta semana na economia, que é, para quem não sabe, a agência imobiliária Dignos Domos, que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer que, se for cliente da Dignos Domos, a Dignos Domos elaborará para si um estudo do mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, para que este negócio chegue a bom porto e o mais rapidamente possível. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel. Isto significa recolher, entre outras coisas, o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais, e alguns destes documentos até têm alguns custos associados que normalmente a Dignos Domos assume. A promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, dos vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais, caso esse imóvel seja apetecível para investidores internacionais. Fará também a divulgação do mesmo nas redes sociais e junto de todas as imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores, para que todas as visitas à sua casa sejam de clientes capazes de comprar e negociar o seu imóvel, para evitar todas aquelas visitas de apenas curiosos. Essas visitas irão ser acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente imobiliário, e posteriormente irá receber o relatório com feedback de todos os visitantes. Muitas vezes as fotos induzem em erro, por exemplo, e as pessoas chegam lá e não parece muito bem, e às vezes esse feedback é muito relevante para que o anúncio seja aprimorado, para que a experiência da visita seja mais real com aquilo que as pessoas estão a esperar ver. Se tudo correr bem, então chegar-se-á ao momento de assinar o CPCV, que é o contrato de promessa, compra e venda, onde a Dignos Domos elaborará esse contrato e a posterior marcação da escritura. Toda esta burocracia a Dignos Domos trata por si e para si, e sem lhe cobrar absolutamente nada até arranjar o comprador do seu imóvel, ou então um imóvel certo para si. Hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes do nosso programa, como tem tido até agora. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel, caso o queiram pôr à venda. Saibam o valor e decidam se está num bom momento para o vender ou não. dignosdomos.pt, estudo de mercado, tudo junto, e nós agradecemos à Dignos Domos pelo apoio dado ao esta semana na economia. Muito obrigado a Dignos Domos. Paulo, o próximo está por tua conta. Temos aqui uma oportunidade de negócio, eu acho. Gosto. Diz-me, fala-me. Temos aqui uma oportunidade Sou todo ouvidos. embora tenhamos que alterar aqui o nosso formato. Então. Ora bem, eu trago aqui uma notícia da Forbes que nos diz que o YouTube vai gastar 100 milhões de dólares para atrair influencers e afastá-los do seu grande concorrente neste momento, o TikTok. Que, para quem não sabe, é uma app que permite fazer vídeos relativamente curtos, não é? De qualquer coisa, tem uma montanha de filtros, pode-se fazer tipo karaoke, podem alterar a cara,
uma montanha sem fim de coisas para personalizar o seu vídeo. Sim, e que está muito ligada às gerações mais jovens, Sim, portanto, as novas gerações que abraçam naturalmente o digital, que faz parte, nasceram com isso, não é? O TikTok tem tido de facto uma grande adesão e YouTube está atento e vai lançar algo semelhante, que se chama YouTube Shorts, que claramente. será uma app para combater então o TikTok, onde será possível carregar vídeos de curta duração e atingir público com isso. E então, quer aposta nesta, uma vez que já chega um bocadinho tarde, se calhar esta corrida, mas com o lastro da marca YouTube, tem então 100 milhões de dólares para distribuir para os influencers que queiram abraçar esta nova app. Estás interessado? 100 milhões, está aqui. O que é que nos poderá dar? O que é que achas que nós podemos fazer? Que filtros é que podemos usar? O que é que podemos dizer em 20 segundos? Em 20 segundos. Eu, por acaso, eu não sei se leste. Aqui, vamos fazer aqui uma inconfidência, que não é? Que nós temos os nossos canais de comunicação e já temos aqui algumas ideias para o TikTok. Dá-lhe. Não leste? Não li Não, por não, acaso. não os vou revelar porque senão íamos estragar aqui A vá, a surpresa, o fator surpresa. surpresa, A ok. surpresa. Mas se calhar é uma coisa para pensarmos mais à frente, para, Eu, na para ver... termos um engagement de um público mais jovem. O Ricardo. engajamento, essa Um palavra portuguesa. engajamento. Eu, na verdade, hoje já estou a usar um filtro. Para quem nos está a ver no YouTube, eu hoje estou de óculos, portanto, isto não é verdade, é só um filtro. Tive um pequeno percalço esta semana e não posso usar lentes, é por isso. Não deixa de ser curioso esta guerra, não é? Esta guerra entre plataformas Que não é inédita, já vimos, não é? não é, Não é? não, Quando não. surgiu aqui aqui há uns meses, talvez, o Clubhouse também, toda a gente de repente quis combater o Clubhouse fazendo a sua própria semi-plataforma dentro da plataforma, como o Twitter, como o Facebook, está a trabalhar nisso para combater o Clubhouse. O mais engraçado é que o Clubhouse estava a ter mais sucesso quando estava mais ou menos escondido, não é? Que não tinha muitos utilizadores e agora que tem muitos, perdeu assim um bocadinho o hype que tinha, porque perdeu, que as críticas dizem que perdeu qualidade, vá. E também só estava ligado ao mundo Apple, iPhone, e brevemente estão para lançar a sua plataforma nos sistemas Android também. Só para não perdermos de vista o comparativo entre as plataformas e, sobretudo, a forma como elas investem nos seus utilizadores, que são ao mesmo tempo os seus criadores de conteúdo e quem lhes gera a rentabilidade. O TikTok está na mesma notícia. O TikTok disse que vai gastar mais de 2 mil milhões de dólares nos próximos 3 anos. E o Snapchat está a gastar 1 milhão de dólares por dia com os seus utilizadores. Portanto, é um investimento que visa, de facto, atrair influencers. E o Facebook também diz que está atento a esta corrida e que pondera entrar nela. Lá está, porque estará a ficar para trás em termos geracionais, não é? Acho que é mais ou menos consensual que é uma plataforma que está a ficar mais associada a uma outra geração e, portanto, tem que rapidamente reconquistar utilizadores. Sim, embora o YouTube, e tu sabes disso, não é? Porque as tuas filhas, aliás, já falamos sobre isso em off, as tuas filhas veem muito YouTube e o conceito de televisão que eu e tu temos não é exatamente aquilo que elas dominam. Embora hoje haja as boxes que se possa puxar para trás e para a frente
e algo assim, mas não é a mesma coisa que nós assistimos a evoluir. Aliás, nós os dois certamente já fomos o comando lá de casa, não é? Somos assim velhos. Lembro perfeitamente. Nós é que íamos mudar o canal, tínhamos que nos levantar. E às vezes o próprio conceito de comando para as gerações mais novas já é um bocado, não é? Porque os ecrãs, as televisões, as próprias televisões não são touch. Portanto, o YouTube, e também uma das razões de nós, aqui no Esta Semana da Economia, optarmos por estar no YouTube, é exatamente prepararmos para o futuro, porque achamos que estar presente nesta plataforma no YouTube, e assim como em áudio no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast, é essencial, porque o conceito de entretenimento como nós o conhecemos, como nós crescemos, irá mudar, e isso justifica a que estas plataformas como o YouTube e outras estejam atentas aos seus concorrentes e decidam de imediato ou quase de imediato investir para se protegerem e crescerem e não perderem a sua audiência para outro concorrente. Que nada é diferente Sim, daquilo que se passava com tem as que acompanhar, televisões também. tem que Tem que acompanhar estas acompanhar. tendências, não é? Qual Estas guerra, tendências que entre, são... qual guerra entre Cristina Ferreira e Daniel Oliveira? Não é? Que é aquilo que se passa na televisão portuguesa hoje em dia. Adorei essa comparação. Aqui é quase a mesma coisa, Adorei. TikTok, YouTube. Adorei. Adorei tanto que acho que vamos falar de álcool. Sim, exatamente. Até Beber para porque, esquecer. exato, até porque estas plataformas têm quase um nicho de geracional, não é? Como nós falamos aqui. E esta notícia que nós trazemos também fala um bocadinho dessas idades. Então, Paulo, sabias que os portugueses, isto engloba tu e eu vou-te perguntar se tu te englobas nisto, consomem anualmente cerca de 12 litros de álcool por ano? Achas que estás nessa medida? Não tenho contabilizado, eu tenho o contador desligado neste momento. Sim, não tens aqueles recipientes em que metes para lá as rolhas e vais acumulando até estar cheio? Tens? Tenho. E como é Claro que que vai sim, isso claro que sim. este Não, ano? vai indo. É sempre na altura do Natal, ele cresce um bocadinho e depois decresce porque as rolhas são utilizadas para fazer aquelas brincadeiras, para a escola e tudo. Exato. E, portanto, em termos de ânimo, a coisa melhora um bocadinho. Muito bem, este é um estudo da OCDE e Portugal tem um dos registros mais elevados dos países da OCDE. A média portuguesa considera pessoas com 15 ou mais anos de idade e os 12 litros de álcool consumidos são o equivalente a 2,5 garrafas de vinho ou 4,6 litros de cerveja por semana. 4,6 litros de cerveja por semana, Paulo. Eu não bebo cerveja, digo já aqui, porque eu não faço parte dessa Não, estatística. estou muito longe. Estou muito longe disso. Estás longe. Estou longe. Muito bem. Entre os países da OCDE, o consumo médio é de 10 litros. Também nós não estamos por aí além, mais 2 litros, que é 2 litros, vai no instante, por pessoa, né? Nos próximos 30 anos, estima-se que os portugueses, uma vez mais eu e tu, Paulo, vão ver a esperança média de vida reduzida devido a este consumo em um ano. Isto irá causar doenças e lesões provocadas pelo consumo diário. Eu digo já que eu não sou grande consumidor, embora reconheça que desde o confinamento, desde a pandemia, comecei a beber um bocadinho mais. Mas não devido à pandemia. Comecei a gostar de vinho por alguma razão. Dei-me à experiência de provar e houve alguma coisa aqui que resultou e agora sim às refeições meio copito às vezes, nem sempre. Eu apetece-me trazer uma frase de um destacado político português, já falecido, foi considerado personalidade do século, creio, num programa há já bastantes anos, que se chama António de Oliveira Salazar. E o que é que ele disse? E ele dizia que beber vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses. Nem sei o que dizer. Não sei se ele foi o responsável por... Não foi. Obviamente é uma brincadeira, embora a frase seja Conhecida. conhecida e aparentemente verídica.
nós trazemos isto não só para, enfim, como o nosso propósito é ver o impacto que isto traz na economia. Era para aí que eu ia. Sim. Tem impactos positivos, obviamente, mas também tem impactos negativos, porque o consumo excessivo pode Claramente. reduzir, por exemplo, a esperança de vida e doenças que estão associadas e que podem aparecer mais cedo. Claramente, porque realmente isto é um programa de economia. E o que é que isto tem a ver com a economia? O aumento do consumo de álcool. O estudo diz que, consequentemente, o produto interno bruto de Portugal, estimado, é em média 1,9% mais baixo, será mais baixo até 2050. Mas exclui qualquer impacto sobre a indústria do álcool. Portanto, alguém que esteja interessado em investir, segundo este estudo, a indústria do álcool poderá ser um bom investimento. O mesmo estudo indica também que em Portugal 26% dos adultos Embriagam-se. obrigado. Pelo eu não bebi, juro que não bebi. Foi só um sumo de laranja para amanhã. Da fama já não te escapas. Caramba. E embriagam-se pelo menos uma vez por mês. Eu não estou de todo longe bons tempos da faculdade. O correspondente à ingestão de mais do que 80% de uma garrafa de vinho ou 1,5, 1,5 litro de litros de cerveja numa só ocasião. A mesma análise sublinha que 13% das raparigas e 14% dos rapazes com 15 anos de idade já estiveram embriagados pelo menos 2 vezes na vida. E este é um heads up para os pais que têm filhos nessa faixa de idade. E por isso eu fiz a ligação também com a notícia anterior, que entre os 15 anos de idade, não é? Os miúdos já se embriagaram pelo menos 2 vezes. 13% desta faixa etária 13 a 14% já se embriagaram pelo menos 2 vezes. Isto está longe daquilo que me aconteceu a mim, que foi só já na faculdade. Curiosamente, diz que as mulheres com ensino superior são 80% dos casos mais propensos a um consumo imoderado de álcool uma vez por mês. O que significa que nem sempre, quanto mais informação, melhor nós nos comportamos, não é? Às vezes é o contrário. Sim, não nos podemos esquecer que é uma muleta social, não é? Claramente. Embora neste tempo de pandemia os momentos sociais estejam mais reduzidos, mas é uma muleta social, portanto. Claramente, sem dúvida. Segundo este estudo, mais uma vez, Portugal, este estudo dá algumas dicas do que se deve fazer, então diz que Portugal deve investir 1,60 € por cidadão num conjunto de medidas para combater o uso excessivo de álcool, para dessa forma prevenir, até 2050, prevenir 542 mil doenças e lesões derivadas ao consumo de álcool e assim poupar 45 milhões de euros por ano em custos de saúde. E o nosso SNS bem que iria agradecer essa poupança. E até porque poderia canalizar esse dinheiro para outras coisas que também serão importantes. Isto irá se refletir também no aumento do emprego e a produtividade, o equivalente a 6 mil trabalhadores a tempo inteiro por ano. 6 mil desempregados ficarem com emprego derivado ao menos consumo de álcool é algo também a ter em consideração, não achas? E eu estou fixado na última frase desta notícia, porque o que me surgiu logo, o que veio logo à cabeça, é algo que é sempre o caminho mais fácil, não é? Até porque a notícia refere como fator para o consumo, para este excesso de consumo, o baixo preço das bebidas alcoólicas em Portugal. Portanto, era muito fácil chegar aqui e incrementar taxas, não é? Até porque são das mais baratas na Europa, não é? Por forma a dissuadir o consumo, mas não nos podemos esquecer que há toda uma indústria que está associada, não é? Que não é não podemos quase romancear isto, não é? Não são os senhores maus, não, são indústrias muito importantes que dão emprego a muita gente
e que são o sustento de muita gente, e, portanto que não podem ser, agora de repente, tiradas desta equação. Claro. Portanto é bom ver este estudo que toma como ponto de partida o equilíbrio para não magoar as indústrias que estão associadas à Exatamente. bebida, não é? Para terminar este tema, até porque estou a ficar com sede, a notícia diz que por cada euro investido neste pacote, por cada euro, 16 euros serão devolvidos em benefícios, mas este estudo não considera, então, este investimento-benefício, não considera qualquer impacto sobre a indústria do álcool. Ora bem. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Mas sim, fica aqui a dica de se diminuirmos o nosso consumo de álcool, iremos ter benefício para a nossa economia, supostamente sem prejudicar então a indústria de álcool em Portugal, que é considerável. Passamos ao próximo assunto, Paulo. Passamos e continuamos se calhar a beber uma cervejinha em lata. Então, estou a ficar com sede, definitivamente. Estás a ficar com sede. É uma notícia que vem reforçar a dica da semana passada. Na dica da semana passada, nós falámos em garrafas de plástico que podiam ser trocadas por vales de desconto. Isto como uma forma de incentivar e programar comportamentos nas pessoas que devem ser, enfim, que não são fáceis de implementar de um momento para o outro. Portanto, é necessário que tenhamos estes estímulos para a entrega neste caso, de garrafas plásticas, como foi dito a semana passada. E a notícia desta semana traz-nos algo que vem efetivamente nessa esteira. Ou seja, a partir de 2023 podemos ter taxas aplicadas às garrafas de plástico, às latas de cerveja e refrigerantes e similares, as cidras por aí fora. Taxas que podem ser, portanto, são taras que são cobradas e que podem ser devolvidas pela entrega destas embalagens vazias nos pontos de recolha. Ou seja, aquilo que nós demos como notícia na semana passada, que seria um benefício que as pessoas podiam ter, porque no fundo não pagam no dia 2, não pagam pelas embalagens, mas podiam ter um retorno ao devolverem essas embalagens, vai deixar de ser assim. Ou seja, vamos pagar pelas embalagens e recebemos o nosso dinheiro de volta se as entregarmos nos pontos de recolha. Sim. Ok? E isto, nós que somos um bocadinho vetustos, lembras-te deste termo? Sim. Eu, pelo menos, lembro perfeitamente de que se comprarem garrafas de refrigerante ou garrafas de cerveja só com tara retornável. Isto foi uma prática era uma prática nos tempos da minha infância. Passámos a ter a massificação das taras perdidas, ou seja, de embalagens às quais não nos são cobrados quaisquer valores, mas agora isto inverte-se. Ou seja, vamos passar a pagar uma tara entre 5 cêntimos e 15 cêntimos, consoante a capacidade das embalagens. Estás preparado? Para pagar mais nunca estou preparado. Mas parece-me bem, acho que é algo que se tem que fazer porque, e já falamos aqui de poluição, não é? Quando no início, no nosso momento, Elon Musk, acho que não se deve cingir à produção de poluição pelos veículos, mas em todas as suas frentes, o que se puder fazer, deve-se fazer. E eu acho que, pelo menos de forma a sensibilizar a cada um de nós, seja de maneira que for, para o impacto que estamos a ter no nosso planeta, e também falámos disso a semana passada, devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. E neste momento, se for ter que pagar mais para então arranjarmos sistemas para que essa poluição seja combatida, mais bem. Portanto, estou preparado.
Sim, a notícia dá conta de facto disto. Embalagens entre 1 a 3 litros deve ser aplicada uma taxa entre os 10 e 15 cêntimos. Os garrafões continuam a ter que ser depositados no ecoponto, ou seja, estarão fora desta taxa, o que nos leva para outra coisa que já tocámos aqui pela rama, que é optar, sendo possível optar por comprar em maior volume, Sim. reduzindo assim o impacto da embalagem, Uhum. certo? Ricardo, acho que é um fenómeno que tem que acontecer, porque as medidas tomadas até agora em termos de reciclagem, de sensibilização enfim, para colocarmos o lixo e as embalagens consoante a sua tipologia nos ecopontos certos, ainda não tem os resultados que seriam esperados. E, portanto, nós Alguma coisa mais reagimos. tem que fazer, claro. Exatamente. Nós humanos, nós enquanto sociedade, reagimos até certo ponto com determinados estímulos, e quando não funciona, temos que ter um estímulo maior, e o estímulo maior é pagar. E cabe-nos a nós estar atentos, como tu deixaste a dica da semana passada, se por um lado pagamos em alguma coisa, por outro há alguns programas que podemos ir, talvez buscar esse dinheiro, como foi a dica da semana passada de deixar as garrafas de plástico intactas, onde podemos ir buscar algum dinheiro. Portanto, basta estar atentos. Se não quiserem estar atentos, estejam atentos ao nosso programa, onde nós deixamos destas dicas. Dizemos que vão pagar mais, mas há aqui uma maneira que podem não pagar tanto, ou até não pagar. E nós temos essa responsabilidade também, eu e tu, Paulo, de podermos ajudar dando estas dicas. Sim, que sempre tem muito a ver com a filosofia do meu blog, que é grão a grão, a galinha enche o papo. E estas coisas que às vezes parecem despiciendas, elas só ganham tração se nós nos formos habituando a elas. E, portanto, temos aqui tempo até 2023 para, pouco a pouco, tentarmos reformular hábitos de consumo e hábitos diários, porque senão, a partir de 2023, somos surpreendidos e parece que tudo nos vai parecer uma grande confusão, e vamos bradar, vamos Aos bradar céus, insultos para as redes claramente. sociais e dizer que é tudo uma grande injustiça. Não, é um Indignado. mundo a evoluir. É um mundo a evoluir. Creio que os ouvintes e os espectadores, a nossa audiência, já não será tão apanhada de surpresa, Não, não. porque nós trouxemos até vocês informação valiosa. Assim esperamos. Valiosa. Valiosa, pelo menos 5 cêntimos. Exatamente, pelo Pelo menos menos 5 5 cêntimos. cêntimos. E Paulo, acho que nos despedimos então? Não, não despedimos, não. Não? Estás a Então. brincar. Estás a brincar. Tens a dica, desculpa. Nós temos uma dica. Pois é, tens a dica. Nós Então, temos como uma fiz dica. a ligação da dica da semana passada. Não. Temos uma dica mesmo. Temos uma dica que é fresquinha. Saiu às 9h38 Mas estamos atentos. no jornal Eco. É uma notícia publicada pela Rita Robalo Rosa. 3 R's. Uhum. Delicioso. Delicioso este nome. Eu depois vou tentar fazer também uma pequena súmula no artigo no blog, mas que dá conta então do seguinte: micro e pequenas empresas ou empresários em nome individual vão poder suspender contratos de fornecimento, contratos daqueles serviços essenciais, sem pagar penalizações. E, portanto, isto é válido para microempresas, pequenas empresas, empresários em nome individual que estejam em crise, Uhum. ou que estejam mesmo encerradas neste momento, sem funcionamento, podem então ter esta suspensão destes serviços. Estamos a falar de serviços de água, serviços de eletricidade, de gás, de comunicações eletrónicas, internet, telemóveis, etc., que podem então ser suspensos sem qualquer tipo de penalizações, nomeadamente aquelas penalizações que seriam devidas aos contratos de fidelização que possam existir, ok? Ou seja, não há aqui um Não. perdoar, mas podem suspender sem serem penalizados. É uma suspensão, exatamente. E já antevendo, não é? Porque a palavra é mesmo essa, suspensão, este prazo de suspensão, que pode ir até 60 dias,
não é contabilizado, obviamente, para o período de fidelização que eventualmente esteja abrangido nesse contrato. Ou seja, se nos faltarem 12 meses para o término da fidelização e nós suspendermos por 2 meses, passados esses 2 meses, nós continuamos a ter 12 meses de fidelização para cumprir, ok? Esses 2 meses de suspensão não são contabilizados porque não vamos estar a pagar os serviços e, portanto, as empresas que nos prestam esse serviço não estão a ter o benefício e, portanto, o prazo de fidelização dá um salto, digamos assim. Ok. O que é que são isto de empresas em crise? São empresas que têm uma quebra de faturação igual ou superior a 25% no mês anterior ao pedido de suspensão, em comparação com o mês homólogo de 2020 ou 2019. Ok. Ok? Ou que tenham uma redução dessa magnitude face à média mensal dos últimos 6 meses. 6 meses. Ok? Sim, vai muito em contra as medidas de apoio já anunciadas. Portanto, as datas, não é? A comparação de Sim, perdas. eu quase que diria que ela até um bocadinho, se calhar vem um bocadinho tarde. Sim. Sim, Mas porque sabemos que... supostamente estamos numa fase de recuperação já, não é? E Exatamente. não haverá tantas quebras de faturação. Mas também não sabemos, é sempre uma incógnita, não é? Até porque começámos a ver o boom de turistas que chegam ao Algarve, vamos ter também um evento no Porto que vem trazer muitos ingleses, enfim, as pessoas vão-se começar a movimentar, a circular e, portanto, é sempre uma incógnita esta gestão. Esta suspensão ela não é renovável, portanto, há um período máximo de 60 dias, exceto para empresas que sejam forçadas a encerrar as suas instalações por força do Insolvente. Covid. Ok? Não, do Covid. Ok. Ou seja, aquelas empresas que por determinação do Estado tiveram que encerrar as suas instalações, se tiverem que o voltar a fazer, aí sim o prazo de suspensão pode ser prorrogado. Ok. Ok? É uma boa medida, sem dúvida, mas peca por ser tardia, talvez, sim. Eu acho que sim, peca um bocadinho, mas pode ser que ainda sirva Mas mais a vale alguém tarde que nunca, claro. e que ajude alguém. Há também, à semelhança de outras dicas que já trouxemos, uma baliza muito forte em termos de tratamento burocrático para estas coisas. Portanto, depois da aprovação deste pedido, as empresas operadoras têm 5 dias para tratar disto. Ok? 5 dias. Não podem andar aqui com Tateias, como se costuma dizer. exatamente. E pode haver multas para quem não cumprir. Portanto, adressem o problema o mais rapidamente possível, da forma mais eficaz Exatamente. possível. Exatamente. Também, se estão nesta situação, têm que estar atentos a todos aquilo que podem ir buscar. Portanto, fica aqui a dica. Esta medida entra em vigor, nós estamos a gravar quinta-feira, 20 de maio, entra em vigor amanhã, Sexta-feira. 21 de maio, portanto estamos a fazer quase futurologia, e será mantida até ao final deste ano. Pronto, então, já sabem, podem suspender as suas fidelizações de serviços, como é que disseste, Paulo? Serviços de comunicações, água, Gás, luz, gás. É isso. exatamente. É exatamente. Estes serviços Muito bem. essenciais podem ser suspensos, caso assim o entenda. Caso tenham fidelizações, não irão ser prejudicados por isso. Têm o direito legal de a suspender sem pagar a fidelização até o final do contrato. Porque há contratos, portanto, contratos de luz, à partida, não terão fidelização, mas outros contratos, Não. Sim. outros contratos poderão ter. Fica aqui a dica que poderão sobreviver, ajudar a sobreviver no seu negócio, até também, que tu mencionaste, referir, empresários em nomes individuais, portanto. Sim. Igualmente importante. Sim, repara, estamos a falar normalmente de despesas. Não, eu ia generalizar, mas obviamente que isto joga um bocadinho com a dimensão das organizações. Mas para as micro, pequenas e para os empresários em nome individual, às vezes estas despesas representam um bolo grande, enorme, claro. sobretudo quando não se está a faturar. Portanto, se servir Muito alguém... bem. Esperamos ter ajudado. Certamente servirá. E com isto, então, agora sim, nos despedimos com esta dica valiosa. Obrigado por terem estado connosco
E até para a semana, Paulo, e obrigado. Paulo Até para a Lima, semana. Obrigado. do blog O Papo da Galinha. Consultem, leiam, que ele tem lá muita literatura de valor. Muito obrigado e até para a semana no Esta Semana na Economia.